Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, reunidos aqui para o estudo da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos dar início hoje com o capítulo 5º. Capítulo 5º da Gênese, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Vamos começar já compartilhando a nossa tela, para que nós possamos juntos ler e refletindo passo a passo cada item. Esse capítulo tem 14 itens. Vamos fazer uma pequena introdução a este capítulo, para ver o contexto, né? Porque, afinal de contas, estamos no último livro da, das obras fundamentais trazidas pelos espíritos superiores e organizadas por Kardec. Então, é bom que a gente entenda, né, que estamos já no período mais maduro da codificação, depois de Kardec passar mais de 10 anos estudando, avaliando, consultando uma diversidade considerável de espíritos através de vários médiuns. Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, capítulo 5º de A Gênese, é uma peça fundamental da codificação que estabelece o contexto científico e histórico necessário para a compreensão da Gênese espiritual. Isso nos lembra muito a didática de Kardec. Partimos do princípio que devemos iniciar pelo que conhecemos, para depois, entendendo, né, partir para o que nós não conhecemos. Então, ele vai trazer o contexto científico e histórico necessário para a compreensão, já isso nos próximos capítulos, né, da Gênese espiritual. Kardec utiliza esse capítulo para demonstrar como o progresso da inteligência humana, por meio da observação e da ciência, substituiu as aparências sensoriais e os mitos religiosos por leis naturais. E o que é curioso, porque quando a gente fala as obras espíritas, a gente tem o costume de achar que tudo foi trazido pelos espíritos e que Kardec era só um intermediário ali, né? Um secretário. A prova disso daqui é este capítulo. Este capítulo aqui não tem nada de mediúnico. Ele está fazendo uma análise científica e histórica do período, né? Mostrando o amadurecimento do pensamento humano. E como é que esse texto aqui se relaciona com as obras fundamentais, ou seja, as antecedentes, e com a própria Revista Espírita? O Livro dos Espíritos, o capítulo 5º de A Gênese, fundamenta cientificamente o que o Livro dos Espíritos apresentou como princípio filosófico: a pluralidade dos mundos habitados e a natureza da matéria. Na obra O Céu e o Inferno, este capítulo é crucial para o céu e o inferno, pois ao provar que a Terra não é o centro do universo e que o espaço é infinito, ele aniquila a ideia teológica de um céu acima das nuvens e de um inferno nas entranhas da Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, conecta-se a explicação de Jesus sobre as muitas moradas na casa de meu Pai, retirando o caráter místico e dando-lhe uma base astronômica. Revista Espírita. A Revista Espírita serviu como o terreno de ensaio para este capítulo. Artigos como A Pluralidade dos Mundos, da Revista Espírita de março de 1858, e os estudos uranográficos ditados por Galileu em 1862, anteciparam os dados científicos aqui consolidados.
E a gente percebe isso na Revista Espírita, né? Ela é a grande base para muitos textos que Kardec foi amadurecendo e posteriormente publicando aqui no livro Agendas. Na verdade, eu vejo esse capítulo, além de tudo isso que você falou, como necessário para preparar o capítulo 6, o entendimento do capítulo 6, que é sobre uranografia. Na verdade, o título desse capítulo me lembra muito de Galileu. Galileu escreveu um livro, Os Dois Grandes Sistemas do Mundo, o Ptolomaico e o Copernicano, certo? E que a questão principal aí, eu acho que é exatamente o seguinte: na Idade Média, se tinha determinado um lugar para Deus, além das estrelas fixas, segundo São Tomás de Aquino, certo? E com essa discussão, você coloca um Deus que não tem um lugar fixo, certo? Para Deus. Eu acho isso uma questão muito importante, certo? Porque a mudança da concepção de Deus, basicamente. As suas contribuições são muito boas e pertinentes. E você acaba de ressaltar exatamente, né, o trabalho que Kardec faz, a didática que ele usa, né? Ele prepara sempre o terreno para o próximo assunto, né? Ele vai paulatinamente construindo uma base para que o entendimento fique bom. E a gente pensa que, ah, não, é nesse livro. Não, é em toda a obra. Por isso que quando a gente fala do Evangelho, ah, abre aleatoriamente. Não abra aleatoriamente. Para estudar, você tem que seguir uma sequência de raciocínio que está ali, né? No próprio Evangelho também é feita essa didática. Não, mas é um livro religioso. Não. Como bem falado por você mesmo no estudo passado, não é um livro religioso. Ali trata-se, né, do estudo da moral cristã. Que quando a gente cai para o lado religioso, é muito aquela fé cega. E o evangelho, ele vai tratar a moral como uma educação do ser humano, enquanto espírito encarnado, para que ele leve isso, né, para a sua vida espiritual. São as experiências que a gente está vivendo aqui. Outra coisa que é curiosa, você citou Galileu. E a uranografia, né, que é o próximo capítulo, uranografia geral, praticamente a maior parte das comunicações foi dado por Galileu. E mais curioso ainda é que o médium era um astrônomo, né? Era um cientista que era Flammarion, né? A gente vai falar bastante dele. Eu quero aprofundar, aprofundar entre aspas, né? Porque com o parco tempo que a gente não vai poder aprofundar, né? Mas isso é um exercício que a gente pode fazer depois. A gente vai levantar algumas questões de Flammarion e a obra dele também. Porque ele próprio também, ele tinha uma visão já muito antenada, digamos assim, para o tempo dele, né? E muitos textos, inclusive esse capítulo aqui, a gente já vai entrar com um texto retirado, do livro dele, né? Por Kardec, onde ele vai citar. Capítulo quinto, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, e tem primeiro. A primeira ideia que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, teve que se fundamentar em sua origem unicamente no testemunho de seus sentidos, na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza, não tendo senão sua visão limitada como meio de observação, só poderiam julgar pelas aparências. Vendo o sol aparecer de manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram, naturalmente, que ele girava em torno da Terra, enquanto o planeta permanecia imóvel. Se tivessem dito a esses homens que acontecia exatamente o contrário, eles responderiam que isso era impossível e teriam dito:
Vemos o Sol mudar de lugar e não sentimos a Terra se mover. Segundo, a pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassavam os limites da tribo ou do vale, não poderia permitir que constatassem a esfericidade da Terra. Como supor, então, que a Terra pudesse ser uma esfera? Se assim fosse, os homens só poderiam se manter nos lugares mais elevados, e supondo-se que fosse habitada em toda a sua superfície, como seria possível viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Isso teria parecido ainda menos possível com um movimento de rotação. Quando vemos ainda hoje, quando já conhecemos a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas não conceberem tal fenômeno. Não é de surpreender que os homens primitivos sequer hajam suspeitado de sua existência. Uma observação de Kardec com relação a, a esses homens não se deslocarem dos locais de origem, né? Sua morada também, isso implica bastante. Isso é verdade, né? Quem vivesse o tempo todo só no Brasil não saberia o que é o frio de um país na Europa e vice-versa. Sem os meios de comunicação, né, sem se locomoverem, não teria sequer conhecido outros fenômenos da natureza. Aqui eu dei uma grifada aqui, porque pessoas relativamente esclarecidas não conceberem tal fenômeno. Eu lembrei de muita gente ainda que defende a ideia da Terra plana. Às vezes eu acho que isso daí é brincadeira, né? Eu acho que é só para chamar atenção. Porque, pelo amor de Deus, né? Como é que uma pessoa, ainda hoje, né, no nosso tempo, pode defender uma tese dessa? E mais, Mário Sam, se não fosse Galileu, a gente até hoje estaria achando que vocês estão de cabeça para baixo. Ou fazer um buraco, né? Para gente, para É, gente se encontrar aí, né? No meio do caminho aí. é. Quando a gente era criança, a gente tinha essa fantasia. Se eu fizer um buraquinho aqui, eu vou no Japão? Eu vou dar no Japão? Assim que a gente brincava. Você sabe que o Marcelo Gleiser, ele fala que é isso que é pouco explorado na educação, Exatamente. né? A curiosidade da criança. Por que que tem nuvem? Aí a É. pessoa não explica, né? Tem que aproveitar esses momentos para você já ir falando de ciência, né? Com ela. E Se sabe, você... sabe, já passou um pouquinho, até deveria ter intervido na hora, mas que nem quando o Fernando trouxe, né? É tão bonito. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver, né, o capítulo quinto, quando Galileu começa a falar. E outra, né? Como ficou tão enraizado que até hoje nós temos o vício, acredito que boa parte de nós, quando a gente vai falar Deus, o mundo dos espíritos, o plano superior, a gente olha para onde? Para cima, né? É assim, eu pelo menos tenho esse vício, eu ainda não consegui tirar esse vício. Eu vou falar não sei o que, Deus, quando eu vejo, eu estou olhando para cima. E ele, quando no capítulo 5, né, quando ele fala, quando você sai, é simples, sai da atmosfera da Terra, da estratosfera. Aonde é em cima, aonde é embaixo, onde é o lado esquerdo e onde é o direito. O que é bem explorado por Kardec na obra O Céu e o Inferno, né? Exatamente. É que, na verdade, dois cientistas, Galileu e Einstein, faziam uma coisa que as pessoas não costumam fazer: experiências de pensamento. Quando você Exatamente. falou do outro lado da Terra, ficar de ponta cabeça, eu lembrei do experimento mental de Einstein, que ele imaginou um elevador ligando um lado ao outro. Experiência de pensamento. E sabe, Fernando, você trouxe. É bonito isso, experiência do pensamento, porque eu, particularmente, sou fã de Galileu e mais fã ainda de Leonardo da Vinci. Eu sou apaixonada por Leonardo da Vinci. Depois que eu li, por conta até particularmente rapidinho, a minha neta
tinha que fazer o resumo lá de um livro sobre Leonardo, o roubo da Mona Lisa, que de fato ocorreu em 1900 e não sei quanto lá no Louvre, né? E eu acabei lendo para ajudá-la a fazer, entender o livro, etc. E acabei me encantando por Leonardo da Vinci. E Leonardo, e aí, estudando filosofia, quando chegou na parte de Leonardo, ele tinha nos cadernos dele, ele era tão inquieto pela experiência do pensamento, como você falou, que os cadernos dele eram repletos de anotações, e aí em italiano, dimmi, que significa diga-me, me explica como que isso acontece, né? Ele tinha um nível de curiosidade assim, como é que seria, por exemplo, o olho de uma formiga? Então é isso que você trouxe, né? A experiência do pensamento, e é como o Mário estava falando também, que a criança, eu concordo plenamente com o Marcelo Gleiser, né? Que as crianças de hoje perderam esse espírito de olhar para o céu e dizer, mas o que são essas estrelas? Como é que elas ficam aí paradas, achando que elas estão paradas, né? Então é bem isso mesmo. Não que as crianças tenham perdido. A gente é que perde a oportunidade de Sim, cultivar essa curiosidade, né? Porque isso é a criança pergunta tudo, né? Por que tudo, é isso? Por que verdade. aquilo? Eu lembrei do professor Tibúrcio, do Castelo rá tim. Porque sim! Aí entrava o professor, né? Que ele falava, porque sim não é resposta. Lembra do programa da TV Cultura? Sim, Né? Porque sim não é resposta. Aí ele ia explicar, né? Isso que você é sabe que falta quando desses experimentos. o cometa Halley passou em 2000 e pouco, o Bruno tinha acho que 6 anos, meu filho. Todos nós aqui, os vizinhos aqui da chácara, nós fizemos um evento comunitário dos vizinhos mais próximos. E as crianças, na época, eram pequenas, meu filho era pequeno, e nós ficamos deitados no gramado olhando o céu com luneta, porque deu para ver, né? Então, quer dizer, coisas que ele nunca mais esqueceu isso, os que já estão grandes, casados já, com filhos até. Então é isso, sabe? Essa coisa de deitar na grama e olhar para o céu, sabe? Ao invés de dar um celular para o seu filho, dê um kit de microscópio, um kit de luneta. Na minha adolescência era o que a gente ganhava, né? Aqueles kits microscópio, cara, era muito legal, né? Você vê aquelas coisas pequenininhas, né? E a gente ficava catando um monte de coisa para olhar ali no microscópio, e você aprender a olhar para o céu e ver as coisas é fascinante. Aqui em Itatiba, próximo de Campinas, tem um observatório. E há uns 3 meses atrás, meus sobrinhos netos, a menina está com 12 e o menino com 10, foram à noite, né, com os pais, tudo, ficaram encantados, encantados. Muito legal a visita, é uma visita guiada, conduzida, tudo. Ficaram assim encantados. E como diz você, desgrudaram do celular. Pelo menos por umas 2 horas desgrudaram do celular. Isso, vamos lá então, voltar para o texto. A Terra era para eles então uma superfície plana e circular, como uma pedra de moinho, que se estendia a perder de vista na direção horizontal. Vem daí a expressão, ainda hoje utilizada, ir ao fim do mundo. Seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior. O que havia por baixo dela? Tudo era desconhecido. Vê uma nota de rodapé de Kardec. A mitologia hindu, e ele abre aspas aqui. Geralmente, quando abre-se aspas, é porque o texto não é, não é um texto de autoria própria, né? Então, ele vai citar aqui de onde que ele tirou. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia despojava-se à noite de sua luz e atravessava o céu com uma face obscura. A mitologia grega representava a carruagem de Apolo, puxada por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto afirmava, segundo Plutarco, que o Sol era um carro repleto de um fogo muito vivo, que escapava por uma abertura circular.
Dizem alguns que Epicuro teria dito que o sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Outros diziam que ele imaginou que essa estrela era uma pedra pômez, aquecida até o grau de incandescência. Já Anaxágoras via o Sol como um ferro quente, do tamanho do Peloponeso. Curiosa afirmativa. Os antigos eram invencivelmente levados a considerar a grandeza aparente desse astro como se fosse real, que perseguiram o filósofo temerário por ter atribuído tal volume à tocha do dia, tendo sido necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte, comutada por uma sentença de exílio. Fecha aspas. Isso está no livro de Flammarion, Estudos e Leituras sobre Astronomia, na página 6. E Kardec arremata. Quando vemos tais ideias adotadas no século V antes da era cristã, na época de maior esplendor da Grécia, não podemos nos surpreender com as conceituações dos homens primitivos acerca do sistema do mundo. Kardec escolhe esse livro de Flammarion para ilustrar bem o texto, né? O que Flammarion está dizendo nesse trecho? Mostra como os antigos imaginavam o Sol em mitos e filosofia. Mitologia hindu, mitologia grega, como nós vimos no texto de rodapé do Kardec, né? Ou seja, na Uhum. mitologia hindu atravessa o céu à noite com a face obscura, etc. Mitologia grega cita o carro de Apolo, né, que é um símbolo mítico. E então entra nos filósofos, Epicuro e etc. Segundo, chega em Anaxágoras com uma afirmação naturalista e polêmica. Anaxágoras ouvia como ferro em brasa e ainda lhe atribuía uma grandeza do tamanho do Peloponeso. Flammarion comenta a observação singular e triste. Os antigos tendiam a tomar a aparência do Sol como realidade absoluta e perseguiram o filósofo por ter rebaixado o astro, tirando dele o caráter divino místico. Daí vem a frase que Kardec aponta: e foi necessária toda a autoridade de Péricles para evitar condenação à morte e comutar em exílio. Ou seja, ele não escapou da pena, né? Ele escapou de uma pena capital, né, para ser exilado. Ou seja, é um exemplo clássico de choque entre explicação natural e sensibilidade religiosa social. Como ler isso dentro do capítulo 5º de A Gênese? A função da nota de Flammarion ali é bem estratégica. Kardec está mostrando que os sistemas do mundo vão se formando conforme a humanidade troca imaginação e autoridade por observação e crítica. O caso Anaxágoras serve como ilustração histórica de que, quando alguém tenta explicar um fenômeno celeste sem mitologia, o Sol como corpo físico, paga um preço social. E isso ajuda a entender por que a cosmologia antiga demorou tanto a se libertar de certas imagens. Reparemos que Flammarion não está provando a astronomia moderna ali. Ele está mostrando o clima mental e o peso de uma cultura que sacralizava o astro e, por isso, reagia contra explicações que o desacralizassem. Ou seja, isso não se deu só ali naquele período, né? Se deu durante toda a Idade Média, né? A nota ajuda Kardec a sustentar a ideia de que o progresso do conhecimento não é só técnico, é também conflito com hábitos de pensamento, com o prestígio de certas crenças e com o medo de romper consenso. Uma sugestão só, rapidamente, quando a gente começa a estudar Gênesis e chega nesse capítulo, depois o quinto, tudo, é muito interessante a gente ver o pensamento dos filósofos antigos em relação ao conceito que eles tinham de formação do mundo. Então, até por indicação, é considerado o mais fiel, já enquanto a gente não tem condição de ir na fonte primária deles, né?
mas a coleção do Giovanni Reale, que tem disponível na internet, Filosofia Antiga, que tem o volume um são todos os pré-socráticos, depois vai evoluindo. Então é muito interessante a gente ver o conceito que eles tinham de formação do mundo. Cada um achava que era um elemento, e depois em relação ao Sol também, então vale a pena. E tem disponível, tá, na internet todos os volumes, do um até o sétimo. Eu quero trazer para vocês aqui, por curiosidade, né, para nosso conhecimento também. Então, eu queria apresentar para vocês, até para a gente ter, né, conhecimento, isso daqui com paciência. A gente pode. Essa que é a maravilha da tecnologia que nós temos hoje, né? Eu fiz a busca do livro de Flammarion, onde está exatamente a nota. Porque quando Kardec cita na nota 6 esse livro, eu fiquei muito curioso para localizá-lo e encontrei, né? Estudo e leituras sobre astronomia, por Camille Flammarion. Então, eis o livro de Flammarion. E aí eu descobri que são 9 volumes, né? Eu baixei todos eles e tem para baixar lá na Gálica. Mas vocês não precisam ter o trabalho porque é só me pedir que eu mando o link. Provavelmente esse primeiro vai estar lá na descrição, do estudo de hoje. Então já vai estar o link, já vai estar o nome do livro e tudo. E aí nós fomos então buscar na página 6. E quando eu procuro o arquivo, também eu procuro esses arquivos que. Porque quando eles digitalizam, fica aquela página branca, né? Que, aliás, é mais fácil de fazer a leitura de OCR. Mas é gostoso ver o original, né? Mesmo que ainda em imagem, né? Aqui é a tábua das matérias, capa de rosto, 1867, né? Dá para ver aqui. E a página 6, já entrando aqui. Aqui falando sobre Sol. E aqui, finalmente, é exatamente esse trecho que Kardec publica, ipsilíteris, né? Está exatamente traduzido, tá traduzido não, está traduzido certo, lógico, mas ele na versão, na obra original, ele também coloca ipsilíteris. Então, é esse trecho aqui. Essa edição aqui, ela é muito interessante. Quando você vai ver a tábua das matérias, e você vai vendo todo o pensamento crítico de Flammarion, é muito, muito interessante. Vamos prosseguir, então. Está projetado aí o texto, né? Então, nós paramos aqui na nota de rodapé. Vamos voltar lá para o ponto, que é o final do item 2. Vamos entrar no item terceiro. Apresentando uma forma côncava, o céu era, segundo a crença comum, considerado verdadeiramente uma abóbada, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e marcavam seus limites. Uma vasta cúpula totalmente preenchida com ar, sem qualquer noção quanto ao infinito do espaço, incapazes de concebê-lo, os homens imaginavam que essa cúpula era formada por matéria sólida. Daí o nome, firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente. Do latim, firmamentum, derivado de firmus, e do grego herma, hermatos, firme, arrimo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, cuja natureza eles não poderiam supor, eram consideradas simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos à abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma mesma superfície, e por conseguinte, todas na mesma distância da Terra,
da mesma maneira como são representadas no interior de certas cúpulas pintadas de azul para simbolizar o azul dos céus. Embora as ideias hoje sejam outras, conservou-se o emprego das antigas expressões. Disse ainda, por comparação, a abóbada estrelada sob a cúpula do céu. 5. A formação de nuvens pela evaporação das águas da terra era, então, igualmente ignorada. Era impossível pensar que a chuva que cai do céu tivesse sua origem na terra, de onde não se vê a água subir. Vem daí a crença na existência de águas superiores e águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios localizados nas regiões altas, suposição que se coadunava perfeitamente com a ideia de uma abóbada capaz de mantê-las. As águas superiores escapavam pelas fissuras da abóbada, caíam em forma de chuva e, dependendo dessas fissuras, serem maiores ou menores, a chuva seria suave ou torrencial e diluviana. É uma ideia bem racional para aquela época, porque o homem está exercitando, a humanidade, né, está exercitando o seu raciocínio. Vocês já devem ter visto muito essa gravura na internet. E ela aparece em muitos sites esotéricos também. E quando a gente fez a pesquisa sobre Flammarion, eu quase que caí do cavalo, porque eu já tinha visto milhares de vezes essa gravura, né, que é uma gravura sobre madeira, e eu nunca atribuí a Flammarion. E aqui também vale uma ressalva. A gente também não pode dizer que a gravura é de Flammarion. Está no livro dele, né? Não necessariamente que foi ele que fez a gravura, mas é a gravura que vai ilustrar uma parte do livro dele. E é exatamente embaixo dessa figura está escrito: um missionário da Idade Média conta que encontrou o ponto onde o céu e a terra se encontram. Porque ali ele também está desenvolvendo todo um raciocínio, toda uma história, né? E aqui dá para ver como é que eles pensavam, né? Uma abóbada, a terra, né? Aqui as estrelas penduradas e as fissuras por onde a chuva caía. Aqui dá para imaginar, né? Qual seria a ideia? Onde que está? Qual é esse livro? Aí é um outro livro, L'Atmosphère, Atmosfera Meteorologia Popular. Meteorologia Popular. Capítulo primeiro. É nesse capítulo primeiro que está essa gravura. O livro de 1886, a página é 163. Então a gente vê também que Flammarion ele tem uma obra bem vasta, né, de ciência. Livro de 1888, tu falou 66. Sério que eu falei 1866? Obrigado. Aham. Livro de 1888. Aliás, eu não posso. Talvez a edição seja em 1888, né? Não necessariamente que ela tenha sido escrita, né? Essa edição que está. Eu não posso conferir isso agora, mas interessante ver a obra, né? Sexto, a total ignorância acerca do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que pareciam ser tão pequenos em comparação com a Terra, devia necessariamente fazer com que esta fosse considerada como a coisa principal, o único motivo da criação, e os astros como acessórios criados unicamente para o deleite de seus habitantes. Esse conceito perdura até nossos dias, a despeito das descobertas da ciência que mudaram o aspecto do mundo para o homem. Quantas pessoas ainda acreditam que as estrelas são ornamentos do céu para encantar os olhos
dos habitantes da Terra. Kardec está falando isso no século XIX, mas isso ainda continua atual, né? Que quantas pessoas ainda com toda a tecnologia, e olha que a tecnologia deu um salto, a ciência, né, como um todo, deu um salto gigantesco. 7. Não tardou para que o homem se apercebesse do movimento aparente das estrelas, que se movem em conjunto do Oriente para o Ocidente, aparecendo à noite e recolhendo-se pela manhã, mas conservando suas respectivas posições. Entretanto, por muito tempo, essa observação só teve a função de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, que arrastava as estrelas em seu movimento de rotação. Tais ideias primitivas e ingênuas constituíram, por longos períodos seculares, o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. 8. Compreendeu-se mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico, na mesma ordem, que a abóbada celeste não poderia ser simplesmente uma semisfera colocada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca, no centro da qual se achava a Terra, sempre plana ou, no máximo, convexa e habitada somente em sua face superior. Já era um progresso, né? Mas sobre o que estaria pousada a Terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas engendradas pela imaginação, desde a dos indianos que diziam ser ela sustentada por 4 elefantes brancos, apoiados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam nada saber a respeito. E tem essa crença mesmo, né, antiga, né, que se falava que eram 4 elefantes, né, e um abutre enorme sustentando tudo, né? Haja imaginação, hein? 9. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou seja, as profundezas da terra ou debaixo dela, não se sabia ao certo, a morada dos condenados, denominada inferno, ou seja, lugar inferior. E nos lugares altos, para além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno conserva-se até nossos dias, embora tenha perdido seu significado etimológico, depois que a geologia desalojou o local dos suplícios eternos das entranhas da Terra e que a astronomia demonstrou que não existe nem alto nem baixo no espaço infinito. Apenas a título de contribuição, eu tenho anotado aqui na minha, como ele cita nesse item 9 as teogonias pagãs, então o que que é a teogonia? É a narrativa clássica da origem do cosmos, dos deuses e dos heróis na mitologia grega. O livro que hoje conhecemos como Teogonia é a compilação de uma série de narrativas orais que se reúnem sob o nome de Hesíodo e trata da genealogia e hierarquia dos deuses e heróis da mitologia grega. Muito bom, Maria. Sob o céu límpido da Caldeia, da Índia e do Egito, berços das mais antigas civilizações, puderam observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto a ausência de instrumentos especiais permitia. Viu-se primeiramente que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente das demais, o que não permitia supor que estivessem presas à abóbada. Foram denominadas estrelas errantes ou planetas, para que se distinguissem das estrelas fixas. Seus movimentos e seus retornos periódicos foram calculados. No movimento diurno da esfera estrelada, notava-se imobilidade da estrela polar, ao redor da qual as demais descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos maiores ou menores, conforme sua distância da estrela central. Esse foi o primeiro passo em direção à descoberta da inclinação do eixo da Terra. Viagens mais longas permitiram que se observasse a diferença do aspecto do céu, conforme as latitudes e as estações.
A constatação da elevação da estrela polar acima do horizonte, conforme a variação da latitude, levou o homem a descobrir a esfericidade da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, foi se fazendo a ideia mais exata do sistema do mundo. Por volta de 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e das causas dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras, de Samos, descobriu o movimento diurno da Terra em redor de seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e relacionou os planetas e os cometas ao sistema solar. Um século mais tarde, Pitágoras, de Samos, descobriu o movimento diurno da Terra em redor de seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e relacionou os planetas e os cometas ao sistema solar. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria, no Egito, inventou o astrolábio, calculou e predisse os eclipses, observou as manchas solares, determinou o ano trópico e a duração das revoluções lunares. Por mais preciosas que essas descobertas tenham sido para o progresso da ciência, levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. As ideias novas, tendo apenas raros manuscritos como meio de divulgação, permaneciam nas mãos de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. O povo que ninguém cogitava esclarecer não tirava proveito algum dessas ideias, continuando a nutrir-se com as velhas crenças. Bem, aqui um rápido comentário, né? A gente não vai se deter também a tentar esclarecer, né, todos esses detalhes e as descobertas dos nomes citados aqui, porque o Kardec o que ele está fazendo é justamente um apanhado da história e está fazendo muito bem feito, né, mostrando a evolução do pensamento humano. Né? Porque o próprio Kardec e nós mesmos, a gente parte do princípio que a história está aí, está documentada e que a gente já tem alguma noção. E, pelo menos teoricamente, né, a gente teria estudado isso, né, na escola, né? Muitas vezes a gente não lembra, mas todo mundo tem noção do que Kardec está falando aqui. Então, eu acho que não tem uma necessidade da gente entrar em tantos detalhes. Ó, o segundo ponto da observação é sobre esses conhecimentos, né? Por mais preciosas que essas descobertas tenham sido para o progresso da ciência, levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. Então, quer dizer, a própria comunicação não é a mesma que a gente tem hoje, né? A velocidade da comunicação que a gente tem hoje. E o acesso a estudos enfim, não era para todo mundo, né? Era só realmente a pessoas que tinham esse tempo para estudar e pensar, né? Como ele coloca aqui. Permaneciam, né, essas divulgações na mão de alguns filósofos que passavam para os seus discípulos. O povo, que ninguém cogitava esclarecer, não tirava proveito algum dessas ideias, continuando a nutrir-se com as velhas crenças. Se bem que a gente traz isso para os dias de hoje, hoje já é o contrário, né? Se vocês me permitem uma parte aqui, hoje é o contrário. Hoje as informações elas estão aí, mas hoje o que a gente vê não é mais a luta para o conhecimento chegar às pessoas. É o contrário, né? É limitar as pessoas ao conhecimento para continuá-la, para que ela continue na sua ignorância, para poder servir um sistema que é cruel. O saber, o conhecimento traz libertação. Então, quanto mais puder manter, né, na ignorância, infelizmente, então é isso que é contra isso que nós temos que nos posicionar e lutar sempre. Eu digo como espíritas, né? Sim, você vê exatamente os ensinos que são dados na escola, né? Uhum. E você vê qual é os ensinos que são dados em escolas públicas, qualidade, e a qualidade de um estudo pago.
né? Você não vai acreditar na diferença escandalosa, né, da grade curricular. Às vezes está até lá, né? Até está na grade, mas não é ensinado. Fernando, eu acho que como professor, deve saber mais do que eu sobre isso, né? A ênfase são em escolas técnicas, né? Produzir mão de obra barata. Mas a gente vê, né, como a história ela vai se desenvolvendo e como a humanidade realmente evolui intelectualmente, cientificamente, mas moralmente a gente ainda demora um bocado, né? Se esse ritmo que a ciência imprimiu no seu desenvolvimento fosse dado 50% do desenvolvimento moral, essa terra já tinha virado um país, um país não, um mundo, né? Um mundo feliz já há muito tempo. 11. Por volta do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, olha que perigo, né? As minhas crenças, aliás, minhas próprias crenças, as crenças vulgares e e um tiquito de ciência. Compôs um sistema que se pode chamar misto, que leva seu nome e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Eu trouxe uma ilustração, né, do sistema de Ptolomeu. Vou deixar aqui no cantinho aqui. De acordo com o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Estaria aqui. Ela seria composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa seria a primeira região dita elementar. A segunda região, denominada etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, girando em torno da Terra, a saber. Aí aqui são as esferas, né? Cada uma. A Lua, Mercúrio, Vênus, etc., né? Então, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que daria movimento a todos os céus inferiores e os faria realizar uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empírio, a morada dos bem-aventurados, assim chamado a partir do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região era resplandecente de luz como o fogo. É, rapidamente, né, só a título também de a gente contextualizar, Cláudio Ptolomeu, ou apenas Ptolomeu, foi um cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito. Ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astronomia, geografia e cartografia. Realizou também trabalhos importantes em óptica e teoria musical. O grande mérito de Ptolomeu foi baseando-se no sistema de mundo de Aristóteles, fazer um sistema geométrico-numérico, de acordo com as tabelas de observações babilônicas, para descrever os movimentos do céu. A crença em diversos céus superpostos prevaleceu por longo tempo, com variações quanto ao número. O sétimo era geralmente considerado como o mais elevado. Vem daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que tinha sido elevado ao terceiro céu. Paulo de Tarso. Uhum. Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios particulares, maiores ou menores de acordo com seu distanciamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos.
Essa última avaliação denota o conhecimento da precisão dos equinócios, que se completa efetivamente em aproximadamente 25 mil anos, né? Em aproximado 25 mil anos. É o que ele citou agora há pouco, né? Ele se utilizou da ciência, mas também se baseou muito nas crenças, né? Na sua própria e nas crenças populares. Daí esse sistema, né? 12. No início do século XVI, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thorn, Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras. Publicou um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi favoravelmente acolhido e não tardou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro. Os planetas descrevem órbitas circulares ao redor desse astro, e a Lua é um satélite da Terra. Então, aqui é a descrição gráfica, né, do que seria. Então, ele coloca aqui, né, a Terra está bem aqui, né, o Sol como centro, e agora os outros planetas ao redor. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, ele descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Reconheceu que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que estes são iluminados pelo Sol e que são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de sua rotação em torno de seu eixo. Deu, desse modo, a partir de provas materiais, uma sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Desde então, desmoronou o sistema dos céus superpostos, que era o de Ptolomeu, né? Os planetas foram reconhecidos como sendo mundos semelhantes à Terra e como a Terra, sem dúvida, habitados. O Sol, como sendo uma estrela no centro de um turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, centros prováveis de outros sistemas planetários. As estrelas não permanecem mais confinadas em uma zona da esfera celeste, mas encontram-se irregularmente disseminadas pelo espaço ilimitado. Aquelas que se pareciam tocar encontram-se a distâncias incomensuráveis uma das outras. As aparentemente menores são as mais distanciadas de nós. As maiores, aquelas mais próximas, estão ainda assim a centenas de milhares de quilômetros. Os grupos aos quais foi dado o nome de constelações são apenas conjuntos aparentes, causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas numa vasta planície, ou com as árvores de uma floresta, para alguém que se coloca num ponto fixo distante. Na verdade, esses aglomerados não existem. Se fosse possível nos transportarmos para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, sua forma desapareceria e novos grupos se desenhariam a nossos olhos. Eu acho excelente quando ele faz essa analogia com as árvores. Quando a gente está numa floresta, a gente olha e a gente tem uma visão, eu diria até meio plana da coisa, né? Porque a nossa visão, ela é limitada, né? Então você vai olhar tudo num plano só. Você vai ver árvores menores, árvores maiores, o que pela lógica, quanto menor a árvore, mais distância ela está, desde que seja numa linha reta, né? Mas como é que você vai calcular a distância apenas olhando? Se você se transportar para o meio da floresta, talvez a distância de um ponto até o outro que você imaginava que era perto, era muito mais distante. Então, essa analogia é muito apropriada para a gente entender mais fácil, né, o que ele está colocando aqui para nós. Desde que esses grupos só existissem na aparência, o significado que uma crença vulgar supersticiosa lhes atribui é ilusória, e sua influência existiria apenas na imaginação. Para distinguir as constelações, deram-lhe nomes como Leão,
Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na maior parte fantasiosas, mas que não têm qualquer relação com a forma aparente do agrupamento de estrelas. Seria, portanto, inútil procurar por essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo naquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, provém da ideia associada aos nomes que receberam. Se a que é chamada leão tivesse recebido o nome de asno ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma influência totalmente diversa. Você sabe que nesse ponto, quando eu estava estudando, eu dei uma grande gargalhada, porque aqui entra a finesse, né, da ironia de Kardec, né? Porque quando você olha, realmente, não, por que que é Capricórnio? Por que que é Leão? Aí a gente vê esses desenhos, né? Igual aqueles passatempos de palavras cruzadas que a gente fazia de ligar ponto. Só que se você resolver ligar os pontos de uma outra maneira, você tem outra forma. É justamente isso que Kardec está falando, né? E aí cai no gosto popular da crendice, né? E aqui ele é irônico, né? De uma forma bem humorada, eu diria, né? Que, já pensou, no lugar de leão, colocasse asno ou ovelha? Você teria dado a conotação mística para aquela constelação? Não, né? Porque leão tem um peso no nosso imaginário diferente de um asno, né? Os animais aí estão associados a uma ideia, né? Mas tem espírita, né? Tem espírita que lê o horóscopo, tem espírita que consulta tarô, faz mapa astral. Faz 13. constelação familiar. Já começa com o nome, constelação, né? 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre. A astronomia só poderia avançar e não retroceder. A história relata as lutas que esses homens de gênio tiveram que enfrentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito sectário, interessado em manter os erros sobre os quais tinham sido fundamentadas crenças que acreditavam fundamentadas sobre uma base inabalável. Bastou a invenção de um instrumento óptico para derrubar toda uma construção de vários milhares de anos. Mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público, inteirando-se das novas ideias, passou a não mais se deixar levar por ilusões e passou a tomar parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que era necessário combater, mas contra a opinião geral que se alinhava com a verdade. Como é grande o universo, comparado às mesquinhas proporções que lhe atribuíam nossos ancestrais. Quão sublime é a obra de Deus, quando a vemos realizar-se segundo as eternas leis da natureza. Mas, também, quanto tempo, quantos esforços da inteligência, quanto devotamento foi necessário para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda da ignorância. E o Kardec, ele, nesse texto, a gente percebe que ele evita em entrar exatamente nessas questões menores, sobre as perseguições que cada um desses homens sofreu. Galileu Galilei, né, foi um deles, foi ameaçado, viveu o resto da vida dele em prisão domiciliar. Maravilhoso, né? A condução de Kardec, explorando a evolução do pensamento humano com relação às coisas da ciência, né, da astronomia. Porque, querendo ou não, foi uma das primeiras questões que nos levaram ao pensamento de Deus.
Porque uma das coisas que mais nos impressiona é exatamente essa imensidão que a gente não consegue explicar. E como a Marisa falou, que já está, né, na nossa, incrustado no nosso inconsciente, né? Tudo que é para cima a gente leva a uma divindade, né? E o que está embaixo a gente leva para outra divindade, né? Mas o que é para cima é bom e o que é para baixo é ruim. Mas o pensamento, ele vai evoluindo com o tempo, porque o homem ele não se contenta com essas respostas. Ele sempre está em busca de respostas. E ainda que tragam algumas crenças, como o próprio Kardec, nesse próprio livro, lá, quando ele vai falar sobre a revelação, né? Os caracteres de uma revelação, ele fala que mesmo esses homens, trazendo suas crenças ou alguns equívocos, trouxeram também verdades e que contribuíram, porque eles estavam também em busca de um conhecimento, mas serviram de base para outros, porque outros contestaram também aquelas versões, ficaram com o que era proveitoso e seguiram assim desenvolvendo uma ciência. A nossa vida material, ela é um sopro, né, no tempo. É um tempo ínfimo, né? A nossa existência é muito efêmera. Então, como é que nós vamos desenvolver toda a nossa potencialidade intelectual, né, com uma encarnação de. Hoje a gente tem uma longevidade, né? 80 anos, 100 anos. Vamos colocar aí os 100 anos para ficar redondinho, né? O que são 100 anos de evolução? Agora, o que a gente percebe é que quando o homem ele vai avançando, mais a evolução ela encurta o espaço de tempo. A gente vai ver isso, Jesus falando sobre isso, né, sobre essa condição na parábola do trabalhadores da vinha, né, trabalhadores da última hora. Hoje, com a tecnologia que se tem, a gente vê o salto tecnológico, por exemplo, nos computadores. Vocês lembram a sala de processamento de dados? Era uma sala enorme, né? Era uma sala gigante com centenas de computadores e com resfriamento, cálculos sendo feitos à mão, né? Hoje em dia você tem aquilo ali praticamente na palma da mão, né? Então é interessante como Kardec ele vai trazendo o raciocínio lógico. Por isso que a gente fala, esse capítulo inteiro, Kardec, né, ele vai trazer a ciência e a história para mostrar, né, como o próprio homem, observando a natureza, deixando as suas crenças de lado e procurando a verdade pela verdade, a verdade relativa, né, a gente constrói uma coisa coerente. Outra coisa que é interessante é que, às vezes, ele se refere a algumas crendices como coisas do passado, ou daquele povo, né? Hoje, nos nossos dias, no século XIX, ele falando isso, e a gente vê, na nossa atualidade, pessoas ainda defendendo ideias absurdas. Mas baseado em quê? E você vê, muitas vezes, que não é um problema cognitivo, né? Não é um problema intelectual, porque você vê pessoas cultas que ainda se apegam, né, a crenças religiosas. E essas crenças, como elas ainda hoje alimentam isso, porque não alimentar essas ideias seria ir de contra com seus próprios dogmas. Aí a igreja teria que rever tudo lá, tudo que ela vem pregando até hoje. Ainda não tiveram essa coragem de fazer isso. Tentam escapulir entre as mãos igual um sabonete, né? Agora é o fechamento de Kardec, desse último item. Estava, a partir daí, aberto o caminho no qual numerosos e ilustres sábios entrariam para completar a obra iniciada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que levam seu nome, com a ajuda das quais ele reconhece que os planetas descrevem não órbitas circulares,
mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. A astronomia passa a ser, desse modo, não mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as mais rigorosas bases do cálculo e da geometria. Assim encontra-se assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Belo fechamento, né? Então, é aqui que encontra-se fundamentada, né, as bases deste livro. Vou mostrar uma coisa aqui para a gente fazer o nosso fechamento. Mas olha que imagem interessante, né? Uma imagem já mais estilizada, digamos assim, né? Isso daqui foi um ensaio que eu encontrei na internet de Marcos Pedlowski. Não o conheço. Peguei aleatoriamente, achei interessante este artigo que ele escreveu, falando, né, sobre Erastóstenes e o impossível mundo velho dos terraplanistas. É um ensaio que ele faz sobre essas ideias, né, que se tem sobre e também para esclarecer, né, quem foi Eratóstenes e como é que ele chegou, o cálculo que ele fez para medir a circunferência da Terra. É incrível, né, que o camarada, né, 300 anos, né, 3 séculos antes de Cristo, ele já tinha imaginado isso. Então, os terraplanistas defendem essa ideia aqui, né? Exatamente a dos lados primitivos, né? Que a Terra é plana, que tem uma abóbada, a chuva que vem de cima, ela entra, né, pelas frestas. Se chove forte é porque entra, aquelas explicações. E a terra de baixo. E o que que sustentava, né? Alguns falavam que eram alicerces. Os hindus falavam que eram 4 elefantes com um abutre aqui embaixo. Aqui está o inferno, localizado aqui na setinha, né? As estrelas tudo pendurado aqui, né? O Sol, a Lua, igual luminárias, né? No teto de casa, né? E era Erastóstenes de Cirene, ele que vai conseguir medir, né? Na época dele. Calculou a circunferência da Terra como centro de 40 mil quilômetros, em torno de 220 antes de Cristo. Um cálculo bem aproximado do real, né? É isso. Comentários? Bom, Algo a acrescentar? maravilhoso. Muito bom, Algo a sim. perguntar? Agora a gente vai ter que arregaçar as mangas para o próximo capítulo. Ó, Fernando, já começa a estudar aí. Eu vou te mandar os 9 volumes do Flammarion, né? Mais a atualidade da ciência, da astronomia, né? O volume de informações hoje é gigantesco. Eu acompanho um canal de ciência. Tem 2 semanas que você não entra, que você volta lá, tem um monte de coisa que os caras. Informações novas, né? É. Eu fico assim impressionada, porque até então, algum tempo atrás, alguns anos atrás, os espíritas, de modo geral, não são todos, claro. Deus me livre isso da Gênesis, aquele capítulo 4, 5, 6, tá louco, aquilo é coisa de maluco, que coisa chata, que coisa. Gente. Eu me apaixonei pelo capítulo da uranografia, né? Por esse também que é introdutório, mas que maravilha de capítulo, quanto conhecimento que traz para nós, né? Então eu acho assim, realmente a gente falava isso porque não tinha a menor ideia, não queria se aprofundar, né? Não queria entender profundamente, mas toda a história da criação da Terra é maravilhosa, do ponto de vista filosófico, inclusive. Eu gostaria de falar uma coisinha. Eu, na verdade,
eu fiquei meditando um pouquinho sobre esse capítulo 5, né? A permissão que Deus dá aos seres humanos de conhecer. Partiu da Terra como centro do universo, certo? E hoje se sabe que o Sol descreve uma órbita em torno de uma certa posição da galáxia. Ou seja, o conhecimento vai sendo permitido conforme o desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos encarnados nesse planeta. É muito interessante chegar a essa conclusão por uma coisa bastante simples. É por isso que a gente fala, né, que o primeiro passo da ciência é a filosofia. Porque o que que é filosofia, né? Aliás, o que que é a ciência de observação se não você exercer a sua filosofia? Filosofia é você observar e questionar as coisas. Tentar entender o processo das coisas. Por isso que chama-se filosofia, né? A busca da verdade. Partindo do princípio que a filosofia ela não se ocupa com a verdade, né? Ela se ocupa com a busca, porque ela sabe que quando você encontra, você tem outros questionamentos a respeito do que você encontrou. E é o que o pensamento humano sofreu durante todos esses milhares de anos, que vai continuar, querendo ou não querendo, os terraplanistas, querendo ou não querendo, a gente vai evoluir. Os espíritos retrógrados, né, refratários, querendo ou não querendo, não, por quê? Porque é uma lei, uma das leis de Deus é a evolução, Uhum. né? E, e olha só, Mário, em relação ao que você está falando, que é o Fernando trouxe, às vezes eu também fico muito pensativa, sabe, Fernando, em relação a isso. E eu fico, às vezes, até eu me emociono, porque nós percebemos que nós nunca tivemos a deriva. Porque tem pessoas que dizem, a gente vem nesse mundo, a deriva, não tem manual de instrução, aquela coisa toda. No entanto, Deus sempre permitiu o conhecimento chegando aos homens, no momento certo, né? A evolução desse pensamento. E isso, para mim, particularmente, está dentro de um dos atributos de Deus que é infinitamente justo e bom, que é por conta da sua justeza, da sua justiça e da sua bondade, é que o conhecimento vem chegando a cada tempo, né? A cada tempo em que o homem está preparado. E aí a gente lembra dos primeiros capítulos da Gênesis, né? Permitindo que homens de gênio viessem chegando e trazendo esse conhecimento, e esse conhecimento fosse evoluindo de tempos em tempos, né? Então, como é bonito isso, né? Quando a gente mergulha no pensamento filosófico dessa maneira, a gente se depara impreterivelmente com os atributos de Deus. E a bondade e a justiça de Deus, ela não, a gente não pode constatá-la somente pela justeza das revelações, como também a não antecipação dessas revelações. Exatamente. No livro dos Espíritos, tem um trecho que os Espíritos falam: por que que não trazemos os conhecimentos futuros Uhum, do homem uhum, para não uhum. perturbá-lo? Sim, Porque tudo é chegado conforme o tempo de entendimento. exatamente. Então vamos aproveitar, como já deu o nosso horário, e encerrar esse capítulo com esse sentimento, né, de curiosidade, de busca, e nos prepararmos lá para o outro capítulo que vai ser um pouquinho mais, diria um pouquinho mais complexo. Mas nada que a gente, com esforço, a gente aos poucos aqui juntos, a gente não vença essas barreiras. Uranografia geral é o próximo capítulo. E olha, é um capítulo bem interessante, né? Começa Muito.
o espaço e o tempo, a matéria, a lei e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis, os planetas e etc. São bastante temas nesse capítulo. Então, meus amigos e minhas amigas, é com essa alegria no coração que nós nos despedimos, certos de que estaremos mais preparados para o próximo estudo, ou não. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.